Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 17 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, tá? Após a palestra, se vocês quiserem algum esclarecimento, tirar alguma dúvida sobre a casa, sobre o trabalho, né, estaremos à disposição, ok? Peço por gentileza que verifiquem se os celulares estão desligados, ou então no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da nossa palestra. Hoje teremos o nosso amigo Walter Pina, que falará sobre laços de família. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificantes na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, irmãos, depois desse preparo, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer por estarmos aqui reunidos nesse ambiente, nesse trabalho, onde aqui seremos tratados pela espiritualidade que preparou esse ambiente para nos recebermos. Também que possamos absorver o máximo que for falado para as nossas reflexões, trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções, que possamos estar aqui unidos com aquela leveza, com a harmonia, com a paz, e que a espiritualidade também possa amparar, intuir o Walter, que preparou esse estudo para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre,
Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu preparar aqui e voltar. Boa tarde, meus irmãos. A paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, abençoando a nossa vontade de a gente estar aqui, na nossa casa, para mais uma tarde, noite de estudo, né? Bem, tá bom aí? Tá dando para escutar, gente? Tá legal? Tá, né? Então, o tema, laço de família, e o Neil leu para a gente, quem pôde prestar bem atenção, outras pessoas chegaram depois, né? Fala sobre parentes. E ali é um resumo da vida da gente, né? Que o Emmanuel, o mentor do Chico, colocou ali no livro Fonte Viva, sobre parentes, né? É um resumo sobre a vida da gente. Mas já que nós vamos procurar entender e procurar resposta a alguns porquês que a gente tem, né? Eu, para começar, vou lançar uma pergunta que cada um fica por si, né? Precisa de resposta, né? A minha pergunta, assim, que eu fiz para mim também, quando comecei a estudar: como está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, com o seu genro, com a sua sogra? Muita gente gosta da sogra, a sogra paga o passo para tudo, né? Como está com a sua família, né? Aí a gente vai levando até o ponto que foi lido de parentes, né? Os parentes, hoje um pouquinho mais da nossa família direta, nosso sobrinho, nossas sobrinhas, tudo isso é a nossa família, né? E aí fica muitas perguntas que a gente faz quando a gente está convivendo com alguém, e quando está tudo maravilhoso, a gente não tem muita pergunta, a gente sente bem, né? Mas tem resposta para isso também. Por que está tudo bem? Por que está tudo tranquilo? Porque sua família, você convive bem com uns, convive mais ou menos com outros às vezes é complicado, né? Como está ali na página, às vezes é complicado, né? Por quê, né? Por que aquilo ali? Porque a gente convive bem com outros, não consegue conviver, o outro não consegue, a gente quer dar namoro, mas o outro não quer saber. Às vezes ele está fechado. Por que isso? Por quê? Muitas perguntas que nós fazemos na nossa convivência, né? Mas essa doutrina, ela é maravilhosa, né, meus irmãos? Essa doutrina, ela é maravilhosa, porque ela traz respostas para tudo isso aí, para as nossas indagações. Talvez a gente ainda não conhece, não sabe, não leu, não ouviu falar, mas tem resposta. Tem diversas literaturas espíritas, né, que falam sobre isso. O livro dos Espíritos, que a gente se recomenda, gente, é muito importante a gente vir estudar, ver uma palestra, né? A gente vai aprendendo com as palestras, né? E a gente vai conhecendo um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente tem curso aqui na nossa casa, a gente pode estudar por nós mesmos, mas é sempre bom em grupo, que a gente escuta outras opiniões, outras ideias, sempre vinculado ao que está no estudo, né? E muitas literaturas, tem um próprio livro com o nome tema Laços de Família, que é a nossa Joana de Anjos, com o nosso Divaldo Franco. Esse livro é maravilhoso, respostas a quase tudo que está ali, né? Desde aquela primeira chegada do filho, até o casamento, até mesmo divórcio, separação, está tudo ali. Laços de família. E tem tantos outros autores, como Hermínio Miranda e tantos outros, né? Mas nós vamos nos ater. Eu fiz um apanhado de toda essa literatura, e importante a gente compreender esse sentido do relacionamento, bom ou mal. Porque quando nós temos alguém que a gente ama muito, a pessoa nos corresponde, é maravilhoso, né, gente? Quando a gente tem um filho,
que nos corresponde, né? Quando tem uma filha, não é maravilhoso? Quando a gente tem um esposo, eu falo esposa, né? Mas, gente, quando a gente tem aquele filho que é difícil, aí a gente fala assim, por quê? Por que isso? Olha, a minha filha número 1, puxa, maravilhosa. Meu filho número 2, mas o meu filho número 3. Não conseguimos chegar, não entende, não consegue se entrosar dentro daquilo que a família, que os 4 que estão ali, já se entrosaram há muito tempo. Por quê? É isso que a gente vai tentar trazer aqui hoje, né? É tudo uma questão de amor, simpatia, de vibração, raiva, ódio, antipatia. Por quê? Do amor, da simpatia, da raiva, do ódio e da antipatia, né? E eu lembro bem, o Neil já deve ter escutado isso outras vezes, né? A gente faz o curso do Evangelho junto, já devo ter falado, mas eu sempre faço o seguinte, né? Nasceram meus netos, minhas filhas estudavam, aquela correria toda, mas quando os meus netos nasceram, e eu vou falar de um deles, eu vim correndo de uma viagem, né? E eu cheguei um pouquinho atrasado, todo mundo já tinha, a criança, meu neto já tinha nascido, ele estava lá no berçário. Aí eu fiz o que eu fiz com os outros 2. Sugiro vocês fazerem, tá? Eu fui lá no berçário, todo mundo estava lá cumprimentando minha filha, né? Aquela coisa toda. Ficou eu e ele sozinho no berçário, né? Ele, aquela criaturinha pequenininha, eu olhei para ele assim e falei assim, olha, quem é você? Quem é você que está chegando por aí? Eu não sei. É ordem de antipatia, ordem de simpatia, amor, raiva, ódio? Eu não sei. Mas eu falei para ele assim, ó, eu queria que tu soubesse de uma coisa. Vovô te ama muito. Vovó te ama muito. Teu pai e tua mãe te ama muito. A tua irmãzinha, que já tinha irmãzinha, te ama muito também. Então seja bem-vindo na nossa família. E que a gente saiba conviver, né? Aí hoje ele está correndo por aí, né? Mas aí de vez em quando ele vem na minha casa. Aí vem a minha filha, a minha neta mais velha. Oi, fulana, vem cá dar um beijo no vovô. Ela vem com maior vontade, meu cara, o vovô te ama muito, coisa e tal. Aí o outro, esse que o último, eu virei assim, vem cá, dá um beijinho no vovô. Vem cá, rapaz, dá um beijinho no vovô. Aí minha filha, meu pai é assim mesmo, com todo mundo, não sei o que lá. Sabe aquela coisa? E eu preciso trabalhar, é ali que a gente tem que trabalhar, né? É ali que a gente tem que trabalhar. Aí eu faço chantagem, às vezes, né? Aí tem o negócio das figurinhas, ele já está com 5 anos agora, né? Aí eu comprei um álbum para ele, aí, oi, vem cá, vai dar um beijo no vovô. Aí ele vem assim, faz aquela coisa e vem devagar. Aí a mãe, vai lá, ele vem, coisa aí. Aquele negócio, daquele beijo assim. Aí eu falei, olha só o que eu tenho aqui para você, ó. Um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Aí ele se abre todo, bom, muito obrigado. Né? Aí ó, tem mais, aí puxa aqui, tem as figurinhas, bom. Eu passo a ser aquele avô maravilhoso, né? Mas é assim, gente. É assim que acontece com a família de todos nós, né? Aí nós vamos aqui agora procurar esses porquês. A gente vai primeiro iniciar sobre laços de sangue. Olha lá, gente. Laços de sangue. Casamento, aliança ou adoção, que compartilham da atribuição primária de reprodução e de cuidado dos membros mais novos e mais velhos do grupo. Isso é conceito social, de família. Tá? Ele está falando do laço de sangue. Ó. Aí vamos ver o que
o conceito religioso. Conceito religioso. Família é uma instituição sagrada, criada por Deus, com a missão de povoar a terra, é isso mesmo, né? E com o significado de unidade social, selada pelo seu poder criador divino, fazendo da família a instituição humana mais antiga. O Espírita fala para a gente sobre família. Família é só aquilo ali? É sangue? Pois é, né? Aí vamos ver o que a doutrina espírita vai falando, né? Ela nos esclarece que essa doutrina é maravilhosa. Ela nos dá resposta a tudo, meus irmãos, né? O livro dos Espíritos são 1018, 1019 perguntas e respostas para todas as perguntas que a gente tem na nossa vida, né? Eu faço o livro dos Espíritos há uns 30 anos ou mais, e a gente está sempre nos reformando com as ideias que outras pessoas veem, está dando o que está no livro dos Espíritos, mas fala, eu entendi assim. Aí eu, com meus 30 anos cascudo, né? Aí eu vi, ele entendeu dessa forma, mas ele entendeu melhor que eu. E está dentro do que a doutrina fala. Mas uma visão assim, mais profunda, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se aprofundando. Depois de 30 anos de estudo do livro do Espírito, eu vejo que ainda tem muita coisa para estudar. E para aprender. E aprender, às vezes ele está no Evangelho, onde ele veio e fala, está estudando o Evangelho, né? Tem um grupo lá. Aí eu falo um negócio aí, caramba, eu estou estudando o Evangelho um tempão, olha o que o nego falou. Caramba, ele tem uma visão melhor que a que eu tenho. E a gente tem que estar aberto para entender e compreender. Não é se fechar não. Peraí, eu tenho 30 anos de curso do Livro dos Espíritos, conheço tudo. Aí o cara fala uma coisa ali, não, gente, a gente tem que estar aberto. Sempre. Para a gente ver a visão, o conceito de uma outra pessoa. E às vezes ela está nem tanto tempo na doutrina, mas entendeu melhor do que eu. Então a gente tem que estar aberto, né? Mas vamos ver aqui. Parentela corporal, família pelos laços corporais. União de espíritos, estamos falando da doutrina espírita, né? Que encarnam juntos, necessitados de ajuda, ou que não muitas das vezes está somente o laço consanguíneo, extinguindo a relação quando extinguida a vida. Aí, gente, o que a doutrina quer falar para a gente sobre isso aqui, né? Como é que está o casamento hoje, né, gente? Casamento que a pessoa assim, ele ganha bem, coisa e tal, vou ter uma vida boa, vou ter uma vida legal, vou casar com ele, né? Interesses. Como é que fica aquele depois que se desfaz? Voltar a interesses, né? Em coisas materiais. Será que vai se encontrar depois que você desencarna? Será que tem amor ali? Não é só questão hoje, a gente olha assim, não é questão só de casamento civil, não, essas coisas religiosas não. Hoje tem muitos casais que estão juntos, não casaram, né? Mas se amam muito, eu vejo lá, olha assim, minha filha, não casaram não. Agora minha filha, eu vou chegar para não, o cara precisa se casar, tem que ter, né, papel, coisa como a gente fazia antigamente. Não, é voltado pelo amor. Então eles estão juntos, olha lá minha filha, estão lá, fizeram no papel, coisa e tal, não casaram no religioso, coisa e tal, mas o conceito da família ali, está tudo abrigado, se acontecer isso, aquilo ali, todos os direitos que minha filha tem, que meus netos têm, está tudo ali. E eles se amam muito. Mas a gente olha assim, outros casais, que a gente olha assim, meu Deus, né? A criatura está junto com a outra, você percebe logo que é ali, né? Porque ele tem, né, fazer minha plástica, né, aquelas coisas ali, aí eu olho assim e falo, meu Deus, como é que fica esse casamento? Os porquês e as respostas que a gente vai ver aqui também, né? Então é tudo uma questão de vibração, questão vibracional. Se desfaz, se tiver presa a interesses, se desfaz.
Se a pessoa vibra no amor, não importa, gente. Vibra no amor verdadeiro, a gente vai se reencontrar, mas ao outro lado, é tudo. A gente fala assim, né? Ah, ele morreu, que descansa em paz. Vai descansar mesmo? Tem uma pessoa aí que tira a vida de um monte de gente, coitada da mãe, né? Ele ama aquela criatura que é o filho dele, mas a criatura marginal, tirou um monte de vida. Aí a mãe é um conforto para a mãe dizer, ah, seu filho vai estar descansando em paz. É um conforto para ela, mas vai estar descansando em paz, gente. Aquele espírito que fez um monte de mazelas, criou um monte de situações, vai descansar em paz? É o que a gente vai ver, não? Não vai. Vão se encontrar? Depende. Vamos aqui aprofundando. Parentela espiritual, família pelos laços espirituais, ou família universal. União de espíritos simpatizantes, juntos na carne e no espírito, gostam de estar juntos, e às vezes por encarnações e reencarnações, são famílias que gostam de estar juntos. O esposo gosta da esposa, o filho, né? O filho gosta da irmã, gosta daqui, tudo ali, tudo envolvido na base do amor, e querem estar juntos sempre. Desencarnam, querem se encontrar lá do outro lado, gente. E vamos se encontrar. Depende da vibração, depende da situação de cada um. É o que nós vamos ver, né? Mas de alguma forma, né, a mamãe está sempre conectada com seu filho através da oração, através do pensamento que ela vai ajudá-lo. Aí nós vamos ver aqui o caso do André Luiz, é um caso desse, né? Mas vamos avançando. Por serem fortes laços, né, perpetuam-se na eternidade. Foi o que Jesus quis dizer para a gente. Que aí chegou lá, né, está lá no Evangelho, né, a condição de que Jesus tinha outros irmãos. Maria tinha outros filhos. Aí uma questão aí de cada evangelho que coloca que Jesus tinha irmãos, coloca que não. Mas a situação era essa, que está no Evangelho, né, que Kardec colocou. Está Jesus lá pregando, aquela multidão de gente interessada, igual vocês aqui, interessados. Aí chegam os irmãos dele. Os irmãos dele não tinham nada a ver com Jesus. Eram rebeldes. Falavam que Jesus era lunático. Que Jesus ficava inventando um monte de coisa para falar para as pessoas que era tudo barela, com as palavras de hoje, né? Aí Jesus vê aqueles irmãos e falou assim, para ele assim, olha, nossa mãe está te chamando, volta para casa, para de fazer o que você está fazendo. Volta para cá, não entenderam nada do que Jesus está, a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eu não bati nem um pouquinho com eles. Aí Jesus olhou para aquela multidão, olhou para os irmãos dele de sangue, nunca, Maria, que Jesus amava Maria sabe, mas ele falava dos irmãos. Aí falou assim, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Aí todo mundo, né? Vocês que estão aqui são mais meus irmãos do que eles que não compreendem a minha mensagem. Aquelas criaturas ali, não, Jesus ao desencarnar não vai ter condições de levar eles para onde ele ia. Aqueles irmãos dele não compreenderam a mensagem, espírito muito rudimentar, muito rude. Não entendiam Jesus, falavam que Jesus era lunático. Então Jesus falou, quem são meus verdadeiros irmãos? Vocês ou aqueles ali? Vocês são mais meus irmãos, porque vocês são meus irmãos de laços espirituais. Vocês são meus irmãos, né? Que vocês vão entender a minha mensagem e nós vamos nos encontrar em outras oportunidades. Que vocês vão entender a minha mensagem. Já os irmãos verdadeiro de sangue de Jesus não ia entender, não? Aí vamos lá. Aí vamos ver uns exemplos,
Aí a gente começa a colocar em concretizar, né? Vamos ver esse caso aqui, ó. Todo mundo aqui conhece o André Luiz, né? Filme Nosso Lar. Todo mundo viu o filme Nosso Lar? Conhece do livro, do filme, né? André Luiz. O André Luiz, aqui, ó. Quem é essa aqui? O André Luiz, uma casa no plano espiritual, lá na colônia. Aqui está o Ulisses, que era o enfermeiro que cuidou do André Luiz. A gente vai relembrar que o André Luiz tinha sua família, mas o André Luiz tinha situações de vida complicadas, né? Ele bebia muito, fumava muito, tinha casos fora de casa, né? E aí ele desencarnou. Ele acabou com o seu organismo antes do planejado. Com 40 e poucos anos, ele teve um problema, no filme mostra, o livro, né? Que ele desencarnou numa situação complicada. Câncer generalizado do aparelho digestivo, provocado por os excessos de comida, de bebida, de fumo e outras coisas, né? Ele deteriorou o organismo dele, que era planejado para 60, naquela época era 60, 50 e pouco, né? 40 e pouco ele desencarnou. E foi para onde? Vocês lembram do filme? Ele vai lá para Nosso Lar? Ele foi para onde? Né? A católica fala que, né, a gente vai lá para o purgatório, não sei o que lá. A doutrina espírita diz que tem uns umbrais, não é um só não, gente, são vários, até o mais pesadão mesmo. Ele nem foi para aquele pior, ele foi para os vales dos suicidas, né? Sofreu durante 8 anos, vocês lembram bem, botou a culpa em Deus, o que aconteceu com ele. Eu não mereço, era um médico, pensando nas coisas materiais, era um bom médico, porque que eu morri? Aí a hora que ele fez a retrospectiva que ele precisa fazer, ele olhou para dentro de si e ele viu que de vez em quando aqueles irmãos, né, trevosos, que viviam agoniados para lá e para cá, de repente se acalmava, ficava quietinho. Aí eles entravam em oração, pediam perdão a Deus, né? Aí descia aquelas luzinhas, né? Enfermeiros com as macas resgatavam. Aí eu quero aquilo ali também, eu não quero ficar nesse inferno aqui não. O que ele tem que fazer? Arrepender. Fazer uma retrospectiva dele. Caramba, eu fumei muito, eu era médico, falava para ninguém fumar, eu fumei a beça, falava para não beber, eu bebi muito, eu comi excesso, ainda fazer outras coisas. Então eu mereço estar aqui. A culpa não é de Deus não. Perdão, pediu perdão a Deus, pediu, Senhor, eu estou arrependido, quero refazer tudo o que eu fiz de errado, me perdoe, me dê uma oportunidade. Assim que ele começou a pensar, assim, desceu, né? Do céu, como a gente fala, aqueles enfermeiros, camacos, pegaram e levaram para um pronto-socorro. Pronto-socorro onde ele foi atendido, depois foi para o hospital. Aí está lá o Ulisses. O Ulisses lá, né? Ele com aquele aparelho digestivo dele, câncer generalizado. O Ulisses toma aguinha fluidificada, André. Porque essa água? Eu amo essa água. Aí o Ulisses lá dava um passe nele, né? Aí a aguinha fluidificada com remedinho e o Ulisses dava um passe. Aí foi recuperando. Você lembra do filme? Foi regenerando o tecido, até quando ele ficou bom, né? Aí o André já estava bem, vou ter que acelerar, tem outras coisas para falar. E o André, a gente vai para lá, a gente vai morar em algum lugar, não é isso, gente? Ou a gente vai ficar encostado ali no canto? A gente vai morar em algum lugar. No nosso lar tem casas. Em várias situações também. Uma casa. Aí o André Luiz não tinha casa nenhuma para ele ir. Ele não tinha onde ficar. Sabe por quê? Ulisses, ele desencarnou depois da mãe dele. A mãe dele tinha essa casa, que ela encontrou o marido dela lá, em nosso lar.
Quando ela desencarnou, o marido já estava lá, era um grande trabalhador do bem, tinha muitos méritos. Quando ele chegou lá, é por mérito que a gente consegue uma casinha lá no nosso lar, tá, gente? Não é assim, ó, sorteio não, tá? É mérito. E ele trabalhou muito, então não tinha como. Quando a dona Laura, que é a mãe, desencarnou, o marido estava lá, nessa casa. Ele encontrou o seu amor da sua vida. Os dois se amavam muito e gostavam muito. Lisa desencarnou, foi para lá, encontrou a mãe. O pai já tinha encarnado numa missão que ele mesmo tinha pedido: eu tenho que voltar à Terra. Né? Vou deixar vocês aí porque minha vida continua. Aí aquela despedida, né? Quando a gente sai de lá para cá, é como se fosse a morte, né? Quem está lá é como se o outro tivesse vindo para cá e tivesse morrido, tá? Morrido daquela vida e nascido nessa outra. É a mesma coisa, gente. A gente sai daqui e vai para lá, vem de lá para cá, a gente chama de morte, fica agoniado, né? Mas é isso. Aí Ulisses, o André Luiz não tinha casa. Aí Ulisses, André, você não tem parente nenhum aqui, né? Mais tarde vai ser esclarecido isso para você. Mas vamos morar na minha casa? Fez o convite. É assim que quando a gente não tem situações vibracionais ou alguém nos esperando lá, nós vamos ser convidados para habitar em algum lugar, ou vamos ganhar uma casa. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. A gente acha que vai ficar lá tocando arpinha, sentado. Não, a gente vai para uma casa, vamos ter que participar da vida social de nosso lar, como a gente viu. É uma cidade, funciona como uma cidade, né? Aí o André Luiz não encontrou, mas o Ulisses encontrou a mãe dele, a esposa, aqui ó, a esposa, voltar, por quê? Se amavam, gostavam, tinham situações vibracionais semelhantes, permitiram dele estar lá do outro lado. Então, você quer sentir conforto? É sentir que a sua esposa, você, gostam um do outro, gostam de estar junto, ela é uma pessoa boa, você também. Agora, se você é uma pessoa muito boa, a outra tu ama muito, mas ela é uma pessoa cruel, ela vai lá para o nosso lar. Não vai, gente. Ela vai ter que passar, como o André Luiz passou, uma situação, né? Tem vários tipos de umbrais, talvez rápida, aí pode até voltar lá e se encontrar. É assim que acontece. E ainda veio aqui uma prima, isso aqui é uma tia, né? Que também foi lá, tia, então sobrinhos, tia, essa aqui era uma prima, sobrinha, né? Sobrinha da dona Laura, que estava lá. Situação meio precária, né? Ela era noiva, aí aconteceu um problema com ela, estava para casar, aconteceu um problema com ela, desencarnou, ela ficava cobrando, né? Eu estava para me casar, meu noivo está me esperando, eu quero voltar para a terra, como se fosse assim, né? Morreu, pega um corpo de novo e o noivo está lá esperando. Não é assim, né, gente? Mas ela não entendia, ela não compreendia, teve uns problemas, né? Muitos tormentos, teve um acesso que ela voltou para o umbral, depois retornou, aí ela entendeu. Então é isso aqui, ó, uma família, né, com laço espiritual, gostam de estar juntos, nós vamos encontrar lá papai, mamãe, né? Eu lembro bem, um dia que minha mãe desencarnou, momento final dela, e aí a gente todos chorosos, meus irmãos, era espírita, trabalhador de casa espírita, médico, trabalhava muito, pessoa muito bondosa e caridosa. E a gente chorando lá do lado dela. Ela virou para a gente e falou assim: vocês são espíritas mesmo? Nós éramos. Mãe, a senhora vai deixar a gente? E aí, ó, sabe quem está aqui do meu lado? Ela falou assim para a gente: já está aqui minha mãe. Meu pai não está não. Aí ela falou que o pai dela não está. Mas está aqui minha mãe, está a vovó fulano de tal, o meu mentor. Que mentor, o trabalho dela, está aqui. Está tudo aqui, me esperando, eu estou só esperando esse vínculo aqui acabar, que eu vou acompanhar eles. Já sei até onde vou estar com eles. E o meu mentor vai me guiar. Então você quer mais tranquilidade? Para de chorar. Para todo mundo de chorar, poxa, ó, está tudo bem, eu estou bem, então se acalme vocês, é por aí. Aí desencarnou, a gente chorou, lógico, né? Velório, aquelas coisas todas.
Mas a gente depois soubeu que ela estava muito bem, que a gente teve muitas informações depois. É isso que é legal do doutrina espírita, tem a gente saber, né, informações. Mas vamos lá, o outro caso. Aí está aqui, ó. A gente agora vai falar da família do André Luiz. No plano espiritual. Então o André Luiz não conseguiu achar ninguém lá. Não tinha ninguém morando. Tá? Por quê? Por quê? O André Luiz achou até que a mãe dele abandonou. O André Luiz achou que a mãe dele tinha abandonado ele, ó. Só que ela nunca deixou o André Luiz abandonado. Ela é um espírito de muita luz, de muita envergadura. Ela olhou para o seu filho e disse: meu filho, olha como você caiu. Eu não tenho privilégio de chegar, pegar meu filho e trazer para cá. Isso é privilégio. Ela seguiu a lei de Deus. Ele teve que acertar o que tinha que acertar, para depois ela poder reencontrá-la. Não foi? Mas ela intuiu o André Luiz. André, você arrependa, André Luiz. Olha o que tu fez com o teu corpo, André Luiz. Você acabou com o teu corpo. A culpa é tua de ter tirado a vida, né? Uma mãe amorosa, mas verdadeira, diante da lei de Deus. Não foi isso que o André Luiz fez? Ela não pediu privilégio. Senhor, traga meu filho para cá, Senhor. Não, ele tem que acertar. A hora que você se ajustar, eu vou poder estar contigo. Aí quando chegou aquele momento, o André Luiz passou por tudo, elevou o seu pensamento, elevou a sua vibração, já tinha um conhecimento, né? Já tinha um espírito já adquirido alguma luz, então não estava perfeito, né? Aí o diretor lá falou assim: olha, tem um presente para te dar. Ela te esperou tanto esse momento. Aí o André Luiz: quem é? Quem é? Porque o André Luiz não lembrava de ninguém tivesse orado por ele, né? Uma pessoa só orou por ele, foi uma pessoa que ele atendeu lá no consultório, que agradeceu a Deus por ele ter sido médico, que salvou a vida dela. Aí ele olha só quem está aí. Aí o André Luiz, quando virou, já imaginou, gente? Queria tanto acontecesse comigo, com a minha mãe, né? Já imaginou? O André Luiz vira o tamanho dele ali: André, eu nunca te abandonei, André. Você não me via, você não me enxergava. Os parentes estão ali que nos querem bem, mas eu não consigo, a minha faixa vibracional não consegue atingir a dela. Ele não conseguia nem atingir a faixa vibracional dos enfermeiros que ia resgatar, né? Então, na hora que ele viu: mamãe, meu filho, eu nunca te abandonei, meu filho. Você que tinha que chegar aonde eu poderia, o mínimo de condições para estar com você. É isso como acontece do outro lado, né? Uma mãe que tem seus filhos, né, praticando coisas terríveis, ela vai estar orando, vai estar pensando, mas ela não pode pedir privilégios. Ele vai ter que acertar o que ele precisou, né? Por isso que existem as nossas condições aí, e o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio permite a gente fazer tudo, mas tem as consequências dos atos que a gente faz. Se for atos bons, olha, méritos, coisa maravilhosa, a gente vai conquistar. Se for coisa ruim, vamos ter que acertar. Aí está ali, né? Aí as explicações, né? Aí vamos entender. O pai do André Luiz Laerte traiu a esposa com 2 amantes. Ele merece ir lá para o nosso lar? Merece não. Tem condições de ir lá para o nosso lar? Não. Ele foi parar, era aquele homem no mundo, né? Daí até exemplificou para o André Luiz. Ele foi parar lá no umbral. Aí tinha 2 amantes. As 2 amantes, uma descobriu que era outra, brigavam. Aí ficou os 3 ali no umbral, quebrando o pau, né? E está lá a Dona Laura. Já imaginou a Dona Laura? Na luz lá. Ai, meu Deus, olha como meu marido fez. Ele já tinha 2 amantes. Ai, meu Deus, né? Olha a situação. Nenhum dos 3 se encontraram. Só a Dona Laura que desceu lá do plano superior para estar com o André Luiz. Isso tudo depois foi passado para o André Luiz compreender, né?
Mas olha só que espírito de luz. Tem que ser um espírito de luz, né, gente? Ela pediu uma missão. Eu quero voltar à Terra, quero nascer de novo, quero me juntar a esse traste, o traste sou eu, né, que estou falando, né? Eu quero me juntar a ele. Ela fez isso com coração, fez isso com sinceridade. Mas tem que ser uma alma muito evoluída, né, gente? E vou trazer as duas amantes dele para ser minhas filhas. Está dando para a gente começar a visualizar o que é uma família? Né? Então, o André Luiz ali, a mãe dele se propôs. Ela voltou para a Terra, uma questão lá de magnetismo, vai encontrar com o seu Laerte de novo. Aí, tudo lá nos planos, no plano espiritual, você tudo ajeitado. Você imagina a trabalheira da espiritualidade. Para arrumar isso tudo, você vai voltar como mãe dela. Mas peraí, aquela que foi a esposa, ela vai me aceitar? Poxa, eu tenho que trair ela. Não, vocês têm que se ajustar. Ela vai ser um espírito muito bondoso, vai ser uma mãe muito carinhosa para vocês. Aí vem o véu do esquecimento também, gente. Tem que ter o véu do esquecimento. Né? Porque a Dona Laura ainda vai ir, né? Vai ter aquelas coisas ali que vai vir bondosa, carinhosa, com as criaturas que perturbaram a vida dela. Vocês pararam para imaginar, e o pai? Né? Mas tudo como Deus é bom, misericordioso com a gente. Olha só, a família, a importância da família, gente. Tá? Vai se encontrar os quatro numa situação ali que a mãe amorosa, ela com o espírito superior, vai ser aquela mãe que vai unir, né? Provavelmente duas irmãs vão vir como irmãs ali, vão, né? Vai ter situações ali que a mãe vai ter que, né, interferir. E o marido. Então, essa coisa de uma família que às vezes nasce com complicações, mas que o véu do esquecimento e o amor, só o amor, como está aqui na página que o Neil leu, né? Tolerância, paciência, que vai ajeitando tudo. Será que a Dona Laura, mãe do André, quando estava a primeira filha, aí é suposição minha, tá? Mas eu estou aqui imaginando, né? Não está na literatura, não tem nada escrito não, é o Val. Eu aqui imaginando. A Dona Laura recebeu o primeiro filho, né? Ficou grávida. Ela deve ter feito assim, olha, eu não sei que ela também não ia lembrar de tudo não, tá? Eu não sei quem é você que está vindo por aí. Mas eu queria dizer que mamãe te ama muito. Teu pai te ama muito. E nós estamos aqui para resolver qualquer problema que tenha acontecido entre a gente. Isso acontece com aquele espíritozinho que está lá dentro da barriguinha da gente. Eu só falei em outras palestras, né? Falei, gente, é muito importante para a mamãe começar a conversar logo cedo. Conversa com quem está chegando por aí, gente. A gente não sabe quem é seu espírito, já que é amigo nosso, simpático, maravilha. Mas se não for, aquele espírito vai começando a se amolecer ali, porque com amor não tem raiva, ódio e rancor que não se desfaz. Aí a mamãe vai ali, a mamãe está te esperando muito, e o papai vai ali, véu de esquecimento, né? Papai te ama muito também. Aquela criatura que está ali, que também vê um véu de esquecimento, ela vai se amortizando, e quando ela nasce, aí ela já recebe o carinho da mãe, do pai, ela não vai lembrar de nada, mas o amor vai resolver tudo, né? Vai ter um entendimento. Então não para a gente ver como é que vai sendo formada as famílias da gente. E às vezes tem o seguinte, né? Às vezes a nossa família está tudo certinho, mas aí chega um elemento ali na família que está desentrosando, né? Aí ele chama de ovelha negra. Não é isso que ele fala? É a ovelha negra na família. É ali que eu tenho que trabalhar mais, gente. Porque é ovelha negra. É ele que está precisando de mais atenção, mais carinho, né? Precisa chamar ele.
Às vezes eu estou com a minha família junto, a gente ama estar junto, né? A família da minha esposa, a gente gosta de estar junto. Mas tem sempre um que está mais deslocado, né? Coisa e tal. Aí tem aquele ali que vai chegando, já vem ele. Já escutaram isso na família de vocês? Já vem ele, né? Quem é ele? É aquele que não está entrosado ainda. Aí fica deslocado. Aí o que cabe você fazer? Seja você um aglutinador. Não seja você aquele que põe mais lenha na fogueira, não. Seja você aglutinador. Aí está na hora de você chegar, eu faço, tá? Eu faço, sinto o maior prazer. Chega lá, a criatura está lá separada, isolada de todo mundo que se confraternizando, brincando, porque é a atração, né? Vocês já perceberam como vai formando um bolinho, assim? Aqueles gostam de futebol, outros que não sei o que lá. Aí a família é isso. Aí todo mundo se gosta, então, mas tem lá aquelas atrações, ordem de simpatia, né? E aquele ali está sozinho. Aí você chega lá, pô, tudo bem. Pô, vamos chegar ali, cara, vamos ali, vamos tomar um guaraná ali, coisa e tal, vamos ali, vamos comigo. Aí chama o cara, senta aí. Aí tá os outros lá, tu senta aí, o cara já chega, já se entrosa. Aí você vai jogando ele ali dentro porque ele está contente, alegre, os outros param de falar. E depois tem que estar entrosado. Né? É assim que a gente precisa fazer. Né? A gente está aí na doutrina para ser esse aglutinador. Aí tem esse caso que todo mundo conhece, grande maioria, vocês conhecem o caso do Segismundo? Está lá no livro Missionários da Luz, né? Capítulo 13. Quem nunca leu, leia. Que a gente vê como é que vai sendo formadas as famílias, tá? Então, Adelino era casado com Raquel, encarnação anterior. Aí chegou esse cara aqui, que é tudo um suposto, né? O Segismundo, para identificar quem é, se apaixonou por Raquel. Aí o que ele fez? Ele queria Raquel para ele. E aí tirou a vida do Adelino para ficar com a Raquel. Isso acontece na vida? Eu estou inventando, não, né? Acontece, né, gente? O pessoal vê por amor, faz cada coisa, ele nem sabe nem o que ele está fazendo. É o que Jesus falava, né? Se não perdoar, ele não sabe o que ele está fazendo. Não sabe mesmo. Porque ele até ficou um tempo junto com Raquel. O Adelino desencarnou, não desencarnou? O Segismundo tirou a vida do Adelino, lá botou umas coisas lá na comida, coisa e tal. Ele estava com a Raquel. Mas o Adelino estava lá do outro lado. Estava como? Feliz? Estava alegre? Oh, esse cara era meu amigo. Ele tirou minha vida para ficar com a minha mulher. Tu acha que ele vai estar lá, se ele for um espírito esclarecido, como Dona Laura, a mãe do André Luiz, vai fazer igual Jesus, Senhor? Esse meu amigo não sabe o que ele fez. Uma das piores coisas que existe é você ser amigo do outro e ser infiel. Isso é terrível, né? Ainda tirar a vida, a esposa do outro. Complicado mais ainda. E tirar, né? Não? Ele virou o quê? O obsessor. Está entendendo como é que funciona a vida da nossa família? Está lá o cara lá irritado, chateado, está os dois aqui, nunca está legal. Casamento às vezes não está nada legal, tem sempre uma complicação, alguma coisa, né? Mas os três vão desencarnar, né? Porque depois Adelino desencarnou e Raquel desencarnou, estão os três lá do outro lado. Só que o Segismundo, ele começou a trabalhar muito. Ele se arrependeu, o André Luiz viu, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu tirei a vida do meu melhor amigo para ficar com a mulher dele. Olha, Senhor, o que eu preciso fazer para acertar isso aí? Quando a gente está no arrependimento, né? E trabalhou muito no plano espiritual. A gente trabalha muito lá do outro lado. Não é só que para resgatar, não. A gente vai trabalhar muito lá do outro lado. E ele tinha tantos méritos que chegou um momento de agora, vamos acabar com esse negócio de um obsediar outro aí. Família. Olha por que Deus fez a família, né?
vamos se entrosar, vamos nos ajeitar, vamos nos sustentar, vamos nos acertar, para que a gente possa conviver um com o outro melhor. Aí o Adelino, né? Tá legal, tudo bem. Segismundo, é o quê? Aí ele vai vir como meu pai? O Adelino, eu tirei a vida dele, vai vir como meu pai. A Raquel, uma resignada. E o Segismundo tinha mérito. Então, fez esse planejamento, os três se ajustaram, Adelino voltou, Raquel voltou, se encontraram, se casaram. Aí, como Deus é bacana, né? Mandou uma criatura maravilhosa, como o primeiro filho deles, que é o tal do Joãozinho. Joãozinho era aquele espírito reconciliador, aquele espírito que estava sempre de bom humor, era uma criança. E certa feita o Adelino, percebendo que tinha alguma coisa esquisita, né? O que está acontecendo? A Raquel, estou grávida. Ela estava grávida. De quem? De Segismundo. Ele sentiu um mal-estar. E ele tinha combinado que estava tudo legal, que ela aceitava o Segismundo, né? Como filho. E Segismundo era nervoso. Meu Deus, como é que vai ser a minha vida com o Adelino? Aquele cara que era meu amigo, que eu fiz tanta maldade com ele. Aí, esse cenário, né, foi feito. E aí, o Joãozinho, quando o pai ficava agoniado, o Joãozinho falava umas coisas lindas, bonitas, para o Adelino, acalmava o Adelino. Pai, Deus sabe o que faz, pai. Né? Ele nem sabia o que era. Né? Tá lá. Mas Deus sabe, acredita em Deus, Deus sabe fazer o que é melhor para cada um de nós. O garotinho, hein? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem criancinha chegando na casa da gente, que a gente, né, tem que prestar atenção, porque lá atrás, ó, a Laura, ela virou e falou assim, ó, eu vou ter que reencarnar de novo. A nossa família está uma bagunça, e eu vou reencarnar para tentar organizar aquela família lá. Aí o Lísia chorou, mãe, a senhora vai me deixar? Morte da mãe, voltando para cá, né? Mãe, a senhora vai me deixar? Vou, meu filho, eu pedi essa missão, nossa família está muito desajustada. E ela voltou. Aí era aquela criancinha que chega na família, né? Que fala aquelas coisas maravilhosas, que às vezes a gente, quem é uma criança, né? Eu sou adulto, é uma criança, né? Mas a criança, às vezes, está dando umas mensagens, a gente tem que estar atento. Igual meu neto, meu primeiro neto, estou eu lá no Bosque da Barra, vamos lá, Breninho, vamos lá. O vovô vai fazer um negócio que vai ficar muito contente. Aí peguei uns pedacinhos de coisa, e fui lá e tinha uns miquinhos, né? Aí eu comecei todo contente, olha só, eles vêm comer na mão da gente. Aí eu só senti aquilo assim, ó. Aí eu olhei para baixo. Faz isso não. Olha o que está escrito ali, ó. Aí eu olhei, por favor, não dê comida aos macacos. Né? E ele mais esperto do que eu crente que estou abafando, e ele ensinando, eu olhei para ele, aí tu tem que reconhecer. Eu olhei para a vida e falei, será que negócio de sair de fininho? Breninho, tem razão sim, vou botar errado. Aí peguei e joguei os pãozinhos lá, tá bom. Sair de fininho, né? Mas você tem que, né? Ou você pode chegar assim, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sou teu avô. E a criança ali querendo passar uma mensagem. Ele tem que estar tranquilo. Porque a mãe do André Luiz voltou também, né? Naquela situação. Mas vamos aqui. Aí, tá aqui, falta 5 minutos, né? Tá aqui a avó da Raquel. Tá aqui, ó. Alexandre, que é o mentor lá, junto com o André Luiz aqui, ó, deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo a sua neta. E a depositar, né, o perispírito, olha só, do André Luiz, tá lá, formação óvulo, né, se juntando os dois
duas células se unindo e o perispírito dos seres do mundo vai dar conformação àquela união celular, né? Fecundação. Tá bom? E aí o Andelino ficou mais calmo, aceitou, né, a vida de seres do mundo se acalmou. A Raquel já era um espírito muito esclarecido também, se tornou uma mãe muito amorosa que gera para o Joãozinho, e Joãozinho, o irmão dos seres do mundo, não era da família, veio para ajudar aquela família, aquele garotinho. É aquele que vai chegar para o irmão, vai mostrar um caminho melhor, mostrar uma coisa melhor, vai ajudar às vezes o pai e a mãe com palavras, né? A gente tem que estar atento, tá? Para poder entender. Então é a família, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acabou? Bom. Então, gente, diz a Joana de Lange, para a gente finalizando, né? É na reencarnação que nos reencontramos com quem amamos e com quem consideramos ou consideram-se nossos inimigos, por nossa livre vontade ou não. É feito às vezes é imposto, que a gente precisa. Na maioria das vezes, nós é que pedimos reencarnar. Então, a grande maioria das vezes, nós pedimos, tá? Aquela criatura, mesmo aquela criança chegando ali, que a gente não tem muito convívio muito bom, nós pedimos. É através da família que surgem novas experiências e que antigos inimigos nos retornam para os acertos necessários. Não é isso que a gente viu ali? Na família do André, do Segismundo. É o grupo de espíritos normalmente desajustados, em compromisso inadiável para reparação e consigo. Normalmente desajustado, porque é muito raro tu ver uma família completamente certinha, né? É raro. Por isso que ele fala que é normalmente, né? Se você tem na tua família, isso agradeça muito a Deus, né? Então teremos entre nós na família criaturas amigas, simpatizantes, que gostam de reencarnar juntos por velhas amizades, como também criaturas não simpatizantes, são inimigas dos seus mais variados graus de inimizade. E para isso precisamos de um lar amparado e protegido para a convivência seja boa. E para essa proteção contamos com a casa religiosa, como também um recurso que muitos poucos fazem. Então a nossa casa está sempre aberta, tem vários cursos, tem acolhimento, tem várias coisas para você entender o que está acontecendo, né? E vão te direcionar para alguma coisa. O culto no lar, gente. Eu costumo perguntar assim, ó, quem faz o culto no lar? Não, só que não. Né? Aí, 2, 3 mãozinhas levantam, estão dentro da casa espírita, né? Culto no lar, gente, é a coisa mais preciosa que a gente tem, para a gente ter sustentação dentro da nossa casa, tá? Porque, como a gente falou, nem tudo é equilibrado, certinho, não. Mesmo quem a gente se ama, tem sempre algumas coisas, né? Então, ó, o culto no lar, tá aqui, ó, vou ser rápido, tá? Um minutinho. É uma casa com uma família iluminada pelo sol, um lar feliz, né? Então, como é que faz o culto no lar? Marcar um dia na semana, o mesmo horário, tá? O mesmo horário, porque a gente vai estar trazendo para a nossa casa os amigos espirituais, que eles têm compromisso, reunir a família neste horário. Depois tem um caderninho lá na nossa livraria, quem quiser pode pegar, né? Para fazer o culto, né? Colocar um copo ou garrafa individual para fluidificar, coloca seu nomezinho lá, espiritual vai botar o remedinho para você. Lê a página de preparo, igual o nego fez, pode ser o Pão Nosso, pode ser a Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. É uma mensagem, um livro de mensagem para fazer uma abertura, né? Aí depois a gente faz uma prece inicial, um dos elementos que estejam participando, qualquer um. Depois a gente faz a leitura do Evangelho, fazer as nossas reflexões, muitas vezes tem muito a ver com a gente, com a situação que a gente está vivendo, né? Comentários, precisar, e tiver mais um pouquinho mais de duração, pode ser, a gente fala, mas às vezes eu não tenho 1 hora, cara, não precisa, faz de 15 minutos, faz de 20, você gosta muito? Faz de 1 hora, gosta demais? Faz de 2 horas, cara. Maravilhoso você fazer um culto lá dentro da casa em 2 horas, ficar vendo aquele monte de filme, né, série, aquela coisa.
Vai, você está com os bons amigos espirituais ali, gente. A gente está trazendo para dentro da nossa casa, esses irmãos vêm fazer, gente. Onde tiver algum miasma, alguma situação, eles vão ali, vão dar um passo, vão tirar as energias pesadas. Quem é que não tem? Eu tenho, às vezes, dentro da minha casa. Às vezes a gente tem algumas coisas, né, que a gente fez. Aí a gente toma aquela aguinha, tem um medicamento. É maravilhoso. Leve para dentro da sua casa. Faz uma prece final, encerramento, né? Benefício na presença dos bons espíritos, limpeza do ar, feita uma limpeza no nosso lar, harmonia e paz, né? Remedinho da água fluidificada, que eles vão estar sempre ali colocando algum remedinho para a gente. Então eu passei um pouquinho, né? Desculpe aí. Mas é isso aí, gente, tá? Faz um culto no lar, não sei fazer, procura ali que tem os dados aí, tá bom? Muita paz aí pra gente, que o nosso lar seja um lar de muita paz e harmonia. Fala aí. Walter, deixa eu colocar uma coisa aqui muito importante. Eu, como a maioria dos espíritos, eu cheguei na doutrina aos 15 anos de idade, dentro de um processo obsessivo muito sério. Mas a doutrina é muito esclarecedora, graças a Deus é. A gente deve estar muito feliz por tudo, como você já falou aí ao longo da sua palestra, a gente tem informações, esclarecimentos para quase tudo que está no planeta de roupas e de expiações. A gente tem informações. Isso aí, obrigado. Então, o que acontece? Eu estou falando isso porque eu voltei lá nos meus 15 anos atrás, eu estou fazendo 85 anos, então eu estou aí com uns 70 anos de convívio com a doutrina. Então, na minha família, é um caso sui generis. Todo mundo mora no Rio de Janeiro, no perímetro do município. Não tem ninguém estranho, com exceção dos nossos filhos, que moram fora do exterior. O restante que está por aqui mora tudo aqui a 10 quilômetros de distância, 5 quilômetros de distância. Mas a gente, eu, por exemplo, a maioria deles que vivem aqui, eu não vejo há 20 anos. Então, nós somos uma parentela totalmente confortável. Não tem nada de parentela espiritual na nossa vivência. Então, amigo, eu estou olhando, você estava falando aí, eu estava vendo aqui, bendito processo obsessivo que me levou aos 15 anos para a doutrina. Bendito, porque eu tive a oportunidade de ter conhecimento de tudo isso aí, parentela corporal, parentela espiritual. Eu fui vivenciando tudo isso, então sou agradecido porque eu tive a oportunidade de hoje conviver com os meus contrários. De vez em quando chega um ou outro na família, eu já olho, já consigo identificar que ele deve do passado. Não é nem de brincadeira afinidade, não é nem afinidade, é débito de passado. Então, a doutrina é muito esclarecedora, porque em outra situação eu estaria destruindo o convívio, o possível convívio com todos eles. Mas, você já tem entendimento, né? Eu É isso que é bom. Pela dor, mas o amor foi pintando devagarinho e eu fui podendo entender essa realidade linda que você colocou aí. Que bom. Que bom, gente, então obrigado aí pela atenção. Você vai colocar música, não? Oi? Não, vai demorar muito. Vai demorar muito. Tinha uma música. Obrigado. Não vai dar tempo. Mudou o programa. Então vamos agradecer ao Walter, né, por esse estudo colocado por todos nós, né, que possamos fazer essas reflexões, né, sobre laços de família. E agora vamos passar para o momento do passe e peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, calmos, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início ao trabalho.
Pensando em Jesus,
graças a Deus. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez a Jesus, agradecer a toda essa espiritualidade amiga, os trabalhadores do bem, da luz, por essa tarde, início de noite, estarmos aqui reunidos nesse salão, nesta casa, recebendo esses fluidos, recebendo essas energias, sendo tratados. E vamos também vibrar para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados para os desencarnados também, que eles possam receber essas energias, vindas dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, do nosso amor, e que possamos voltar para os nossos lares, pensando no que foi falado, que possamos fazer essas reflexões, não só hoje, mas no nosso dia a dia. A família é para essa vida toda, né? Nossa passagem. Então que sempre possamos pensar, né? A melhor forma de se relacionar com os familiares. E que possamos também levar essas energias para aqueles que não puderam estar aqui conosco, nos nossos lares. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aos nossos avisos, rapidamente, tá? Lembrando que ali fora tem a televisão, que são passados, né, alguns avisos, mas aqui nós sempre reforçamos aqueles principais, que é o caso da cesta básica que nós fazemos, né, o nosso trabalho, né, nós fazemos essa assistência para as famílias, né, que são cadastradas. Os itens são aqueles itens básicos, né, de uma cesta básica. Saindo aqui do salão à direita tem um quadro, né, um quadro grande com os itens, né, colocados, a quantidade. E na livraria também tem essa informação, né, para aqueles que quiserem contribuir. Na livraria também temos nosso trabalho de artesanato, com produtos bem interessantes. Temos também livrinhos, né, com preços ótimos, né, boas obras. E agora nós vamos fazer o sorteio dos livros que sempre fazemos. Boa! Lembrando que amanhã vai ter a nossa festa junina, nosso arraiá. Então todos estão convidados para comparecerem aqui a partir das 13 horas. Eu já ia esquecendo. Desculpa. Então nós vamos fazer o nosso sorteio do livro. Eu vou fazer novamente aquela pergunta que eu fiz no início. Quem está vindo aqui na casa pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, vocês 5 podem passar na livraria e pegar os livros, tá bom? Então tenham uma boa noite. Vamos com Deus.